Olá, pessoal, amigo. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho acerca de um assunto que eu gosto muito, que é a tarefa da evangelização de acordo com os bons espíritos. O que eles têm nos mostrado aí, né? Então, eu trabalho atualmente na Casa FEEGO, evangelizo crianças de 7 a 8 anos, e também desenvolvo um trabalho na Associação Espírita Joana d'Arc com crianças e famílias. Nós, nessa época atual, estamos vivendo num mundo de transição, né? Então, o nosso mundo mostra toda imperfeição moral que nós ainda precisamos corrigir, né? Então, nós nos deparamos com situações muito difíceis, né? As desigualdades, a violência, né, os sofrimentos. Então, nós somos ainda pequenos, mas precisamos mudar. Nós estamos aí há mais de 2000 anos, depois que Jesus passou por nós, e nós ainda estamos na caminhada, né? Então, para que nós possamos chegar a esse objetivo, que é nos transformarmos em planeta de regeneração, né, nós precisamos de passos mais seguros na direção ao bem. Daí a gente observa que a tecnologia que aí está, ela vem nos mostrar muitas coisas e faz a gente refletir que há um descompasso entre a evolução moral e a evolução espiritual. E o que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, questão 780, é o seguinte questionamento: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ao que os espíritos nos responderam: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, isso nos faz refletir acerca do que seja acompanhar o progresso intelectual, porém com a nossa moral elevada, né? Que é o que a gente precisa fazer para nós nos tornarmos o homem de bem, né? Que também prescreve no Evangelho. A questão 917, ela vem complementar para a gente entender e nós, evangelizadores, nos munirmos, né, da bandeira do Evangelho, que educação é a chave do progresso moral, que tende a não fazer apenas homens instruídos, mas homens de bem. Essa é a nossa bandeira, que carregamos com muito afinco, para que possamos chegar nesses corações, principalmente nos recém-reencarnados, né, os sentimentos de amor, de respeito ao próximo, à natureza, de respeito a si mesmo e esse contato com Deus. Esse é o principal objetivo da evangelização. E é aí que a gente entra com a importância da evangelização espírita infanto-juvenil, né? Nós nos deparamos com uma fala importante do Divaldo Pereira Franco, há algum tempo atrás, quando ele se dirigiu aos evangelizadores, falando da importância da nossa tarefa, né, de evangelizar. Porque, na verdade, nós somos coadjuvantes dos pais que nos procuram na casa espírita, visto que o papel primeiro da evangelização cabe à família, aos pais, aos responsáveis pelo ser, né, recém-reencarnado, enquanto na sua responsabilidade, e nós oferecemos pequenas contribuições semanais de ensinos do mestre para essas mentes, né, importantes até, porque disse que o evangelizador é o responsável para plasmar Jesus nas mentes infantis e juvenis. Olha que coisa mais perfeita, né? Então, assim, nós ficamos com uma responsabilidade grande acerca desses
espíritos que são às vezes até muito mais antigos do que nós, né? São espíritos que nos buscam e têm necessidades e que nós às vezes somos ainda menores que eles, né? Nós estamos adultos, porém as crianças, eu já me deparei com crianças com pensamentos e comportamentos que eu fico impressionada com o tipo de vivência deles, as respostas que eles dão às questões que a gente faz. Bom, voltamos aqui no Divaldo, ele diz o seguinte: quando nós instruímos, nós desenvolvemos as aptidões. Quando nós educamos, nós criamos hábitos, mas quando nós evangelizamos, nós salvamos vidas. Olha que profundidade disso daqui. Então, aos evangelizadores, cabe o papel de plasmar mesmo os ensinos de Jesus nessas mentes, né? E aproveitando esse período em que o espírito está totalmente receptivo para isso. Eu costumo dizer nos cursos de formação de evangelizadores que a criança, no período infantil, é como o barro mole do oleiro, né? Ela aceita a corrigenda, você vê alguma coisa em descompasso, você vai lá e conserta. Ao passo que depois que a peça cerâmica foi ao forno, não tem jeito mais de consertar. E o forno é como se fosse a vida, né? Então nós temos que aproveitar esses momentos em que eles aceitam, né? Aceitam as nossas instruções, eles aceitam o que a gente traz e o que a gente oferece de melhor nesses momentos evangelizadores. A criança, então, é a semente do futuro, né? Basta que a gente se lembre e observe. Quem diria que aquele menino, com apenas 12 anos, falando aos doutores da lei, que se perdeu ali da família dele naquele momento e foi para lá dar ensinamentos, né? Quem diria que ele seria o governador da terra, né? Aquele corpinho tão frágil, quem que imaginaria que ele deixaria esse legado de amor que a gente até hoje persegue? Então, a gente tem que observar que a criança de hoje é o cidadão do amanhã, né? E todo e qualquer investimento dignifica a criança de agora e prepara ela para o futuro, né? E nós vamos colher. Se não for nessa existência, será em outra, quando nós retornarmos e encontrarmos a Terra totalmente transformada, que é a nossa intenção, né? E o jovem, né? É aquele que às vezes pensa que não tem compromisso, né, com o passado e também precisa ser direcionado. Nós precisamos fazer com que eles observem os seus compromissos assumidos e qual o motivo deles estarem aqui. E para isso nós precisamos estar atentos, né, com o que oferecer para essa turminha, para que eles não se percam, né, com tantos chamados da vida material, né? Esse período da juventude é um período meio que de sonhos, né, e planos. E a doutrina espírita, a gente precisa recordar isso também, ela foi edificada com o mestre lionês Allan Kardec, todo com a ajuda de jovens, bem jovens mesmo, né? Basta que a gente se lembre das irmãs Fox, né? Da senhorita Jafé, da Charlotte, enfim, e vários outros jovens que tiveram um papel importantíssimo na construção do corpo doutrinário que hoje a gente conhece, né? Então, isso foi a base, esses jovens foram a base para Kardec ao lançar o Livro dos Espíritos, em 1857. A família, então, foi e sempre será a base para todos os espíritos para conseguirem realizar os seus compromissos, né? O compromisso assumido quando planeja a sua reencarnação. Na verdade, nós
os pais somos os porta-joias de Deus, né? Esses filhos que recebemos nos são emprestados para que nós conduzirmos no caminho do bem. E eles sendo joias, quem é o ourives? O ourives divino, é Deus, né? Então, olha que comparação mais linda, né? Da gente ser chamado de porta-joias do céu. Então, todo aqueles espíritos que vêm para conviver conosco devem ser orientados. E a casa espírita tem um papel fundamental de abrir as portas para que esses espíritos recebam esses ensinamentos, né? Então, nós fazemos esse trabalho em consonância com os anseios da família, porque nós precisamos preparar esses espíritos para os embates da vida. São muitas dificuldades, né? E hoje, assim, a gente vê que as famílias, elas estão muito preocupadas em dar as coisas materiais, né? Os celulares, os computadores de última geração, os meninos precisam falar várias línguas, eles têm que ter uma cultura lá em cima, e eles são muito inteligentes, eles estão chegando aqui cada dia mais tecnológicos. Basta a gente observar uma criança pequena, antes de 2 anos, ela já sabe passar os dedinhos assim no celular e mudar os vídeos que elas estão assistindo, e eu fico às vezes boquiabertas de ver tantas coisas. E muitas vezes os pais se perdem na maratona de trabalhar até a exaustão para dar conta de oferecer tantas coisas, ao passo que o espírito às vezes está pedindo, sabe o quê? Só a presença, está pedindo a companhia dos pais. Então, muito melhor do que dar coisas é dar-se, vocês dedicarem, né, um tempo maior para essas crianças. Para a gente ilustrar bem isso que a gente está falando sobre a vida em família, eu peguei o Evangelho e no capítulo 14, como eu sempre digo, é um dos meus favoritos, se chama Honrai vosso pai e vossa mãe. Uma parte do item 9 diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Como é importante, né? A missão dos pais encaminhando todos esses espíritos para o caminho do bem, como a gente já havia falado. Então, a doutrina espírita nos esclarece muito acerca da responsabilidade dos pais, né? E eu digo sempre que esse capítulo 14 é o manual do bom pai e da boa mãe, e do bom filho também,
porque ora estamos pais, ora estamos filhos. E eu gosto muito de dizer às crianças em sala, as maiores, né, que já entendem, assim, alguma coisa, que nós vamos receber filhos, que eles vão receber filhos, assim como eles estão sendo e tratando seus pais. Tem uns que arregalam os olhos para mim, assim. Então, por isso, nós temos que conviver bem com os nossos pais e vice-versa, porque hoje nós estamos sendo filhos deles, mas amanhã eles podem vir como os nossos pais e vice-versa, né? Então, a reencarnação, ela nos proporciona isso e esse entendimento. Aí, alguns deles arregalam os olhos mesmo, porque ficam preocupados, né, com a questão do comportamento. Falei, olha, e os espíritos que vão ser seus filhos estão observando vocês, ó, há muito tempo. Então, eles vão fazer o mesmo que vocês estão fazendo agora. Então, fiquemos atentos, né, com isso. E hoje nós estamos num momento grave, né, gravíssimo até, né, a Terra está sendo sacudida aí por essa doença terrível e que fez com que grande parte das famílias se unissem, né, convivessem, e nós temos que prestar atenção no que esse chamamento está nos trazendo, né. Eu acredito piamente que Deus não deixa que nada nos aconteça que não sirva para o nosso aprendizado e para que a gente mantenha uma vida melhor e plena, né? Então, nós estamos aí no meio de uma pandemia, porém, com a oportunidade de conviver mais e mais com os nossos filhos, né? E vamos aproveitar esses momentos e fazer com que a nossa família tenha hábitos saudáveis, né? Tenha uma vivência cristã dentro de casa, né? Porque nós não podemos descrençar e pensar que Deus nos abandonou. Não. Deus está no comando e Jesus, que é o governador espiritual da Terra, está no leme da nau, né? Que é a grande nosso planeta Terra. Nós temos até uma musiquinha que a gente canta nas aulas de evangelização que se chama Porto Amor, que diz, né, com Jesus no leme, meu barquinho a navegar, né? Com Jesus no leme, nós não tememos esse mar, não há tempestade nem vendaval que não vai deixar a gente chegar no Porto Amor. O Porto Amor, no caso, é o conhecimento das leis de Deus, dos ensinos de Jesus e que nós precisamos para a nossa vida, não é? Assim a gente conclui que a doutrina espírita, ela não é salvacionista, ela é eminentemente educativa. Então, o que nós temos que aproveitar disso? Aproveitar que a Casa FEEGO hoje oferece para as crianças e os jovens um ambiente tecnológico com aulas para que supra essa necessidade da nossa falta presencial, né? Então, hoje nós temos vários grupos que estão colocando aulas gravadas na plataforma YouTube, que se chama Casa FEEGO TV. Todos os sábados, às 9 horas, nós dispomos de aulas para os bebês até a sala da família. Nas quintas-feiras, às 20 horas, o grupo Sementinhas de Amor coloca aulas também para atender as crianças que frequentavam a reunião pública de quinta-feira. E no domingo, às 18 horas, estão sendo disponibilizadas aulas para as crianças de 3 a 8 anos do grupo denominado Kardec Kids, que são os evangelizadores que cuidam das crianças que frequentam a reunião pública de domingo, às 18 horas. Além disso, nós estamos tendo aulas online na plataforma Google Meet para as crianças acima de 9 anos, no domingo às 18 horas, e todas as quintas-feiras para a mocidade,
né? A MEEM, que é a Mocidade Espírita Emmanuel, está funcionando todas as quintas-feiras e todos os dias enviando para o grupo de pais e o grupo da família mensagens reflexivas sobre vários assuntos, né? Inclusive aproveitando o potencial desses jovens que frequentam a MEEM. Assim, fica o convite para que vocês conheçam esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz com muito amor, muito afinco e que vai sempre despertar, né, na criança e no jovem esse sentimento que a gente quer tanto que eles conheçam, que são os ensinos de Jesus. E aí, pessoal, para concluir a nossa fala sobre a importância do trabalho da evangelização, nós recorremos ao Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 5, em que narra a parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça a quem tem ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Hoje, o trabalho da evangelização nós entendemos como o trabalho do semeador. Nós estamos lançando sementes de virtudes, de amor, dos ensinos de Jesus nas mentes das crianças, dos jovens e até mesmo dos adultos, com o afinco de que esses ensinamentos façam nascer, né, no nosso coração, que está bem aqui dentro, né? Basta que a gente deixe que elas se desenvolvam. Então, a semeadura, ela é um trabalho que precisa de dedicação, de afinco, de muito amor. E a gente conta com a parceria da família, pois as crianças e até mesmo os jovens não vão chegar à casa espírita ou não vão ser direcionadas para assistir às aulas, como nós indicamos, sozinhas. Elas precisam de direcionamento, né? Então, nós contamos com a boa vontade de todos os pais responsáveis pelas crianças e jovens que lhes indique o caminho. Nós estamos e continuamos a semear, né? Como Jesus fez, e hoje a gente tenta fazer o trabalho que ele fez, porque ele mesmo disse que nós precisamos dar as mãos a ele. Então, no momento da evangelização, os evangelizadores estão sendo as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, os braços de Jesus, o coração de Jesus. Então, nós precisamos contar com vocês. Tá bom? Combinado assim? Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento para encerrarmos a nossa fala, pedindo a Deus que abençoe a todos, abençoe todas as pessoas que são responsáveis por um espírito recém-chegado e que esse espírito possa ser conduzido no caminho do bem. Que Jesus abençoe as famílias, onde quer que estejam, que abençoe a todos os evangelizadores, que eles possam se sentir abraçados por se sentirem confiantes, pois estamos, Senhor Jesus, lado a lado com o Senhor.
nas nossas atividades do cotidiano, nas nossas aulas presenciais, nas nossas aulas virtuais, enfim, nós continuamos com o coração ligado ao trabalho que é feito com as crianças, jovens e adultos da nossa Casa FEEGO. Seja conosco, Jesus amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Até mais, pessoal!